Vamos lá então, fazer os testes agora com o servidor, né? Para isso nós vamos abrir aqui, ó, o conexão INI, colocar camadas igual a 3. Vamos no nosso servidor de testes, que é esse aqui, ó, teste servidor. Vamos abrir também esse relatório de memory leaks dele. Então tá aqui o da NFE e o do servidor. Vamos tentar executar o cliente sem que o servidor esteja executado, para nós vermos o que vai acontecer. Tá aí a janela de login, senha, confirmei e aí deu problema, conexão recusada, né? Por quê? Porque o servidor não está rodando, tá? Vamos então executar o servidor e observe que o filtro, ó, o breakpoint está lá no usuário controller, né? Vou executar o servidor. Pronto, o servidor está sendo executado. Agora eu vou efetuar o login. Vamos ver o que é que vai acontecer. Cliquei em confirmar e olha só, apareceu aqui no lado do servidor o nosso breakpoint, né? Então ele já veio para o servidor, tá? Já recebeu aqui, ó, login e a senha, montou o filtro, já recebeu aqui o objeto local. Daí ele vai tratar esse retorno, mas ele vai tratar esse retorno como? É o tratar retorno do controller do cliente? Não, né? Vou pressionar F7 para você ver, olha. Ele vai tratar o retorno aqui no controller do servidor, tá? Como é que é esse tratar retorno? Ele pega, vai colocar esse objeto no JSON Array Resposta. Já liberou o objeto, né? Que ele já converteu para JSON mesmo. Eu já posso pressionar F9. Opa! E aí, houve uma tentativa de liberar um objeto, né? Agora foi lá na NFE, tá certo? Foi no cliente, não foi no servidor esse problema aí, tá? Muito bem, ele abriu aí o FastMM. Vamos aqui matar a aplicação e vamos descobrir onde foi esse objeto que ele está tentando liberar no lado do cliente. No lado do servidor, tá tudo certo, né? Vou até fechar o servidor aqui. O servidor ele executou a consulta lá, não houve problemas nenhum com ele, tá? No relatório do servidor, olha, não tem nada, certo? Já no relatório do cliente, ele está informando que eu tentei liberar um objeto aqui de forma indevida, né? Pelo que parece, foi na controller, na linha 418. Então vamos aqui no cliente, controller 418. 418 é a lista de objeto consultado. Vamos ver se ele me dá mais alguma pista aqui. Depois em JSON VO, linha 65. Não vai ser aí. Tá, então o objeto foi alocado aqui. Aí ele foi liberado posteriormente. View seção empresa 87. Vamos abrir aqui no lado do cliente. O view seção empresa na linha 87.
aqui, ó, né? Quando eu chamo o tratar lista retorno, ele libera a lista aqui, tá? E eu estou liberando a lista aqui também, ó. Legal? Em duas camadas, eu não chamo o método tratar lista retorno. Em três camadas eu chamo. E agora, como é que eu faço aqui? Nós vamos fazer um teste assim, ó. If assigned lista objeto consultado ponto free, tá? Mas primeiramente, para a gente ver se isso aí tá certo mesmo, deixa eu testar em duas camadas, né? Vamos executar em duas camadas. Já entrou. Deixa eu limpar esse relatório dele aqui, salvar. Produto. Consultei. Vamos alterar aqui para 77895. Vamos sair. E deu problema de novo, né? Uma violação de acesso. Está tentando liberar um objeto que já foi liberado. E aí você vai vendo os problemas que foram enfrentados, né, para que a aplicação ela rodasse aí ao mesmo tempo em duas e três camadas. Legal? Veja que ele já aponta aqui para um outro problema, né? Ter fonte, graphics bitmap. Tá, então não se desespere, né? Não foi um problema novo que apareceu, certo? Ele apenas não conseguiu mapear corretamente o nosso problema, que é aqui nessa lista objeto consultado, né? Vamos executar de novo aqui. Vamos colocar um breakpoint aqui, ó. E em view seção empresa controle, que é o primeiro que ele está consultando, vamos também colocar um outro breakpoint, tá? Opa. Ela está nula, então não teve problema. Que o retorno, ela trouxe a view empresa seção. Ele vai tratar esse retorno aí. Na verdade, o breakpoint seria nesse tratar lista retorno, né? Aqui, ó. No momento que ele vai liberar. Deixa eu pressionar F9. Lista do objeto consultado. Ele acabou de liberar. Certo, aí eu não tive problemas em duas camadas. Agora vamos para três camadas. Vamos remover isso aí. Já em três camadas, ele chama o tratar lista retorno. Ele libera aí, ó.
E quando ele tenta liberar de novo, aqui no controller, ocorre o problema, né? Em duas camadas, eu tenho essa lista objeto consultado instanciado uma vez, que é aqui, ó. Quando me retorna uma lista que eu chamo tratar retorno, ele atribui a lista do objeto consultado à lista que voltou. Legal? Perfeito. Já em 3 camadas, o que está acontecendo? Ele está passando no método tratar lista retorno, onde eu chamo o tratar retorno. O tratar retorno lá no controller, ele não vai atribuir a lista de objeto consultado, porque eu não estou em 2 camadas, eu estou em 3, né? No entanto, no método executar método, mais logo lá embaixo, depois que ele trata todo o retorno aí, no executar método em 3 camadas, se o retorno for uma lista, olha só quem é que ele instancia aqui, ó. Ele instancia a lista, né? E chama o método tratar lista retorno. Só que essa lista que ele instancia aqui, ele está liberando ela aqui, ó, free and new, list objects. Aí o que acontece lá no final? Ele tenta liberar ela de novo. E nós colocamos isso aqui porque estava dando vazamento de memória em 2 camadas, né? Então, como o problema estava ocorrendo só em 2 camadas, eu vou tirar essa liberação da lista daí e vou colocar aqui, ó. Tá? Se tiver em 2 camadas, libera a lista de objeto consultado, para eu não correr o risco de tentar liberar 2 vezes a mesma lista, como está acontecendo agora, né? Vou limpar isso aí. Vou testar primeiramente em 3 camadas. Vamos lá, executar. Ele entrou, deixa eu entrar em produto. Consultei. Vamos alterar esse produto aí. Colocar um 5.5 aí na frente. Salvei. Saí. Não houve problemas na aplicação cliente. Vamos lá no servidor. Também não houve problemas na aplicação servidor em relação a vazamento de memória. Vamos ver se ele executou mesmo aqui alguma coisa. Aqui, ó, 778955, ele alterou. Agora vamos mudar para 2 camadas. Aí eu não preciso executar o servidor, vou executar apenas o cliente. Vamos também realizar uma alteração e vamos ver se vai acontecer problemas, né? E assim a gente vai fazendo, legal? Até que tudo esteja funcionando 100%, né? Produto. Que eu estou em 2 camadas, né? F9. 77885566. Salvei. Saí. E aí não houve mais nenhum tipo de problema. Legal? Vamos ver se ele executou aqui devidamente. Tá lá. Certo? Perfeito. O que é que você deve fazer agora então? Você vai pegar aqui no servidor o controller do servidor e vai colocar, aqui eu estou no cliente, né? Você vai vir aqui no servidor, vai abrir o controller do servidor e vai colocar os breakpoints aqui, ó. Tá?
aqui, vai colocar aqui e vai debugar cliente e servidor ao mesmo tempo. Mesma coisa que você vai fazer aqui no controle no lado do cliente, no método executar método. Vai colocar o breakpoint aqui e vai debugar com calma, tá? Eu quero que você pesquise se existe algum tipo de problema em relação a vazamentos de memória em se tratando dessas variáveis de classe aqui, ó. Tem uma variável de classe do tipo VO, né? Na verdade não essa daqui, mas essa daqui, ó, o objeto consultado e a lista de objetos consultados. Elas são variáveis de classe. Tem algum problema em relação a isso, com vazamentos de memória ou com a memória crescendo exponencialmente? Você vai dar uma pesquisada sobre isso. O cliente não seria nem tanto importante, mas no servidor é de suma importância, né? E no controle do servidor nós temos aqui, ó, uma variável de classe que é o nosso array resposta, tá? Toda vez que nós vamos retornar alguma coisa para o cliente, nós instanciamos esse array aí, ó. E aí, será que nós vamos ter problemas em relação a isso? Será que a memória vai ficar crescendo por conta disso aí? É isso que eu quero que você pesquise. Vai ficar essa questão aí para você pesquisar e analisar se existe algum problema nós trabalharmos dessa maneira aqui, tá bom? Mas em relação a vazamentos de memória, você já observou que eles não existem mais, né? Trabalhando dessa forma aqui, tá certo? Quando você começar a trabalhar com as outras janelas, né? Ou mesmo construindo uma nova janela nessa arquitetura e aparecer um vazamento de memória, aí você vai comparando com o que já existe, para você ter a noção de onde é que está ocorrendo esse vazamento de memória, né? Se você tiver o sistema anterior e for migrando, né, migrando ali as janelas de cadastro, aí vá adaptando para essa nova realidade e vá procurando os vazamentos de memória até dirimir, né, até remover todos eles, tá certo? Então é isso, né? Fizemos aqui os testes no cliente, fizemos os testes no lado do servidor, tá tudo funcionando.